que a famosa série Coriandoli, que significa confetis, e esta série surge inicialmente como uma alegoria às 4 estações. Para produzir estas obras, Tanto Festa lançava punhados de confetis coloridos sobre fundos com cores vivas. Estas obras encontram-se ligadas ao movimento neonadaísta, quer em termos da sua componente de aleatoriedade inerente ao próprio processo de produção, quer à evocação da espontaneidade e ludicidade. Aqui tem mais obras desta série. Portanto, estas 2 obras foram as obras intervencionadas pela Neon, ambas pertencem a um proprietário privado, o mesmo. A obra verde é de 1986 e a obra rosa de 1985. E ambas têm a mesma dimensão, 1,30 m por 1,60 m. Portanto, todas as obras desta série têm uma mesma estrutura. Portanto, é uma pintura sobre acrílico, sobre tela, sobre a qual foram lançados os confetis em papel, que poderiam vir de diversas origens, como jornais, revistas, papéis, folhas coloridas. Depois tinha uma manga plástica em polietileno de baixa densidade, que envolve e sustém o conjunto subjacente, um perfil de madeira e, por fim, ainda uma tampa em polimetilmetacrilato de metilo, que é também conhecido como PMMA. Portanto, aqui pelo verso ajuda-nos a perceber um bocadinho a estrutura. Aqui em detalhe dá para perceber que então este sistema de fixação da manga plástica, semelhante ao sistema de fixação da tela, e depois o perfil de madeira que era fixo também à tampa em PMMA através de parafusos presa à grade. Portanto, as obras encontravam-se em avançado estado de degradação, particularmente esta obra verde. A manga plástica da obra encontrava-se muito amarelecida e tinha colapsado parcialmente em diversos fragmentos acumulados na base da obra. Alguns confetis encontravam-se também em destacamento ou já totalmente soltos. Portanto, esta obra sofreu um acidente, ela caiu e poderá ter promovido estas degradações. Por outro lado, provocou a fratura dos cantos e arestas da tampa em PMMA. As fraturas foram remendadas com um adesivo que provocou manchas brancas na tampa e adicionalmente, a tampa apresentava depósitos de sujidade. A obra rosa encontrava-se em melhor estado de conservação, no entanto, a manga plástica apresentava já também bastante amarelecimento e alguma deformação física. Além do mais, encontrava-se suja e com pequenos depósitos pontuais. Esta obra também apresentava confetis em destacamento ou soltos e depósitos de sujidade na tampa em PMMA. De forma a confirmar o material da manga plástica, foram realizados espectros e o estado de conservação também observado, foram realizadas análises por espectroscopia de infravermelho. Tal como esperado, tratava-se de polietileno de baixa densidade, em ambos os casos, e os espectros refletem o estado de conservação da manga plástica. Quando comparados com o espectro de referência, aqui o espectro a preto, podemos observar que as obras mostram um aumento do grupo de Cabanil a cerca de 1710 cm menos 1, com o aumento com o aumento da degradação, ou seja, é mais acentuado na obra verde do que na rosa. Isto deve-se à oxidação do polietileno de baixa densidade. Portanto, considerando o estado de conservação das obras, punha-se a questão de saber como proceder para a sua intervenção e, portanto, como preservar estas obras. Numa abordagem mais tradicional, pensaríamos em consolidar ou estabilizar a manga plástica. No entanto, no caso da obra verde, seria muito complicado consolidar os fragmentos e os resultados seriam sempre maus. No caso da obra rosa, poderíamos atenuar as deformações, no entanto, seria um processo bastante complicado e a curto ou médio prazo a manga plástica correria o risco de colapsar à semelhança com a manga plástica da obra verde. Pensámos em assumir a perda total da obra, mas isso também pareceu-nos demasiado drástico e talvez até injustificado no caso desta obra. Ou então apenas a perda da manga plástica, mas isso alteraria profundamente a obra e a sua aparência, a sua estética. Colocou-se então a hipótese de substituir apenas a manga plástica. Na ausência do artista, a tomada de decisão é muito difícil. No entanto, depois de estudar o artista, a sua obra, a sua técnica e em discussão com o proprietário, que neste caso foi bastante fortuita,
optámos por substituir a manga plástica. Optámos por substituir, desculpem, por substituir a manga plástica. Perdi-me aqui. Exatamente. A questão que seguia era por que material. À partida existiam duas hipóteses, portanto, poderíamos substituir a manga plástica pelo mesmo material, mas novo, o que nos permitiria respeitar a materialidade da obra. No entanto, sabíamos que este é um material rapidamente perecível. Ou então poderíamos substituir por outro material, mais estável que o polietileno de baixa densidade, mas estaríamos a alterar os materiais originais. Considerando a elevada instabilidade química do material original e sabendo. Ok. Não faz mal. Portanto, considerando a instabilidade do polietileno, acabou-se por excluir esta hipótese. Portanto, optando por substituir por outro material, começámos por definir quais seriam as características deste material. Tinha de ser quimicamente inerte, não poderia interferir com a obra, tinha de ter um aspecto semelhante, ou seja, ser transparente, incolor, ter um brilho ceroso e ter uma espessura aproximada, e teria de existir disponível nas dimensões da obra. Portanto, para começar, consideramos o polietileno de baixa densidade, mas melhorado, ou seja, aditivado. Para tal, visitámos uma fábrica de produção de polietileno, onde discutimos possíveis aditivos para melhorar as características do material. De acordo com a informação que nos foi fornecida e com a pesquisa que nós realizamos, chegámos à conclusão que os aditivos aplicados no polietileno de baixa densidade, tais como filtros UV, poderiam de facto aumentar um pouco o tempo de vida do material, mas não drasticamente, mas iriam alterar o aspecto do plástico, ou seja, iriam torná-lo um bocadinho mais amarelo. Começámos então a considerar outros polímeros que apresentassem uma aparência semelhante ao polietileno de baixa densidade e que fossem mais estáveis quimicamente. Considerámos a utilização de um filme multicamada, que é normalmente vendido na área da conservação e restauro como um material barreira a oxigênio e por ser estável quimicamente. No entanto, a sua aparência era muito distinta do polietileno de baixa densidade, sendo mais espesso, brilhante, amarelado e mais rijo. Consideramos também o poliéster, por ser um material de referência na nossa área, devido à sua elevada estabilidade. No entanto, este tinha também uma aparência bastante diferente do pretendido, pois era demasiado brilhante. Além do mais, a sua característica eletricidade estática poderiam pôr em risco o destacamento de mais confetis. Seguiu-se então a opção do poliéster com revestimento de silicone. Este material apresentaria as mesmas qualidades do poliéster normal, mas a camada de silicone permite aumentar o efeito, anular o efeito de eletricidade estática e confere um aspecto baço e ceroso ao poliéster, semelhante ao polietileno de baixa densidade. Este foi então selecionado como material para a substituição das duas obras. As obras foram documentadas antes, durante e após a intervenção e os materiais originais substituídos foram arquivados. Além da substituição da manga plástica, foram realizadas outras intervenções nas obras, foram consolidados os confetis que se encontravam em risco de destacamento com metilcelulose, a tampa em PMMA da obra verde que se encontrava fraturada foi consolidada e as manchas brancas saturadas. As obras foram limpas com aspirador de museu e a tampa em PMMA foi limpa por via úmida. Aqui podem ver a obra verde antes e após a intervenção, pela frente e pelo verso, e a obra rosa, onde não é tão visível a alteração, pois aqui se calhar não conseguem ver muito bem, e pelo verso. Portanto, para concluir, a manga plástica foi identificada por espectroscopia de infravermelho como sendo em polietileno de baixa densidade, tendo sido possível corroborar o seu avançado estado de deterioração em ambas as obras. Equacionadas as várias opções, devidamente estudadas e discutidas com o proprietário, optou-se por substituir os filmes originais por poliéster siliconizado. Os fatores decisivos na tomada de decisão foram a degradação irreversível apresentada pela manga plástica nas duas obras e a possibilidade de substituí-la por um material com aspecto idêntico e estabilidade superior.
Apesar de se ter alterado a materialidade da obra, consideramos que a intenção do artista e os valores da obra foram respeitados e preservados, sendo agora possível usufruir da obra tal como o artista a concebeu. Obrigada.